A indústria de bebidas tem alcançado patamares relevantes no estado do Rio. O setor movimentou 11 bilhões de reais em 2019. A capital, Rio, e as cidades de Petrópolis e Teresópolis se destacam. Concentram 62 das 205 empresas que fabricam bebidas no estado. O crescimento do setor nos últimos anos também se reflete na geração de empregos nesses municípios e no aumento na arrecadação do ICMS. Em 2020, apesar da pandemia, a indústria de bebidas contribuiu com quase 5% do imposto arrecadado no estado. Para discutir esse assunto, eu recebo no Alerj Debate Jonatas Goulart, gerente de estudos econômicos da Firjan, e Larissa Menezes, gerente executiva de relações institucionais da Ambev. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Alerj Debate. Jonatas, queria que você falasse um pouquinho sobre esse crescimento, do setor de bebidas nos últimos anos aqui no estado do Rio. Entre 2013 e 2020, um crescimento de mais de 30%. Quais foram os principais motivos? O que a gente tem observado o dinamismo desse setor é também porque o Rio de Janeiro estrategicamente é um local importante. Por exemplo, aqui nós temos recursos naturais que favorecem a produção do setor de bebidas, então esse crescimento também é muito explicado por isso. Mas a gente também percebe que no Rio de Janeiro também nós tivemos alguns avanços também na legislação, sobretudo legislação tributária, que incentivou a vinda de novas empresas para o estado, aumentando a produção nesse período. Então, a gente tem a conjunção desses dois fatores que certamente foi determinante para o crescimento do setor e para a geração de emprego também no estado do Rio. Você pode falar um pouquinho mais desses fatores naturais, quais são esses benefícios também de impostos? Especificamente no Rio de Janeiro, a gente geograficamente aqui tem muita produção de água. Então, por ser um local onde de vastos recursos hídricos, isso favorece muito a produção de bebidas e acaba atraindo muitas empresas. E, especificamente, o setor de bebidas é um setor também que ele tem alguns incentivos regionais importantes também para a localização, principalmente na região serrana do estado. Então, isso favorece que a gente tenha mais competitividade e a gente consiga trazer mais empresas para o estado. É importante a gente entender, para a gente ter mais ou menos uma noção, uma dimensão de qual é a importância do setor de bebidas para o estado e para o Brasil, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Na produção de bebidas alcoólicas, nós somos responsáveis por 15% de tudo que o Brasil produz. Em bebidas não alcoólicas, 10%. Então, isso é um percentual significativo e mostra qual a importância desse setor no estado, e não só no estado, mas para o Brasil como um todo. Ou seja, nós somos muito forte nesse setor. A gente pode dizer, então, que é uma vocação do estado do Rio? Seria correto dizer isso? Com certeza. O Rio de Janeiro é natural ter essas indústrias fortes do nosso estado. Obrigada, Jonatas. Deixa eu ouvir um pouquinho a Larissa agora. Larissa, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação da Ambev, que é a empresa que você trabalha, que você representa. Qual é a relação da Ambev com o Rio de Janeiro e especificamente com a região serrana do Rio? Muito obrigada, Fernanda. A nossa tradição ela vem de longa data, Sendo a Cervejaria Boêmia a primeira cervejaria do Brasil, fundada em 1853 pelo imigrante alemão Henrique Kremer. O nosso mercado de bebidas na região serrana é muito promissor e é um dos principais atrativos turísticos atualmente. Especificamente na cidade de Petrópolis, ela é considerada a capital da cerveja no Rio de Janeiro e o interesse das pessoas tem crescido cada vez mais. Hoje já podemos dizer que o polo cervejeiro ele se equipara ao polo gastronômico da região, atraindo muitos visitantes devido a essa diversidade de estilos e ser tão atrativo esse momento cervejeiro para a população. Jonatas, a indústria de bebidas vem gerando empregos, tanto na capital quanto nos municípios da região serrana. A Firjan tem esses números, fez esse levantamento? Sim, a Firjan tem um estudo específico que a gente faz, que são os retratos regionais. E a gente também acompanha diversos setores da economia ao longo de diversos anos, então a gente tem bastante dado que mostra exatamente qual é a pujança do setor. Então, aproveitar aqui para poder fazer um comercial da nossa plataforma, que são os retratos regionais, onde qualquer um pode ter acesso, ir lá e dar uma olhada exatamente como é que está a geração de emprego, especificamente no setor de bebidas.
E já falando diretamente dessa plataforma, como você havia falado no começo, né? Foi um setor onde gerou muito emprego e muita renda, se a gente for comparar de 2005 até 2019. Em 2020, a gente começou um ano também com um volume de crescimento, de uma recuperação, até um processo de recuperação de uma crise econômica, mas aí quando a gente entrou na pandemia, a gente percebe que o setor sofreu bastante e ainda está demorando um pouco a se recuperar desse processo de pandemia que nós ainda estamos atravessando. Quando a gente olha a estrutura de emprego no estado do Rio, a gente pode dividir, então, os setores em duas partes. Um setor de bebidas alcoólicas e um setor de bebidas não alcoólicas. É importante a gente entender que, por exemplo, em termos de produção, o setor de bebidas alcoólicas é muito forte. A gente consegue olhar mais ou menos que ele é responsável por quase 2/3 da produção do estado. Mas quando a gente vai olhar empregos, então, a gente tem uma divisão muito mais honesta entre os dois, ou seja, praticamente metade do mercado de trabalho é igual entre os dois setores. Então, mostra que o estado do Rio ele é muito pujante nesses dois setores, e como eu falei, né, a própria geografia e a maneira como o Rio de Janeiro atraiu empresas desse setor nos últimos anos fez com que a gente tivesse um boom de crescimento nos últimos anos e tivesse, por exemplo, um setor que é responsável por mais ou menos 11 bilhões, quando a gente olha mais ou menos o PIB do setor no estado do Rio, que é um potencial, ainda tem um potencial muito grande de crescimento, e 11 bilhões a gente está falando aí de uma porcentagem significativa do PIB industrial do estado. Sim, 11 bilhões, acho que foi até o número que eu citei na abertura, né? Exatamente. O que movimentou, o que o setor movimentou. Larissa, a Ambev, como uma empresa gigante, né, do setor de bebidas, ela é bastante responsável não só pelos valores do crescimento do PIB desse setor, mas como também na geração de empregos, né? E você tem números, você tem estimativas de quanto essa indústria de bebidas pode crescer nos próximos anos, projeção de investimentos que a Ambev projeta aqui para o Rio de Janeiro? Cada vez maior o interesse do brasileiro pela cerveja, né? Não só pela busca da bebida preferida, novos sabores, ingredientes. Então, todo esse investimento no segmento cervejeiro, ele vem sendo implementado. Esse crescimento vai de encontro ao propósito de oferecer uma experiência completa, né, para os nossos consumidores, e aí impulsiona também o desenvolvimento do turismo na região serrana, né, com entretenimento, e ao longo do tempo vem se consolidando. No nosso caso específico do Complexo da Boêmia, nós temos hoje uma média de 100 mil visitantes por ano, então gerando muito turismo na região. Nós temos de empregos diretos no complexo de entretenimento mais de 100 e temos 180 postos de trabalho na cervejaria. Com o cálculo da FGV, o efeito multiplicador é de 34 quando você gera um emprego numa cervejaria em toda a cadeia, né, em toda a distribuição. A nossa cervejaria hoje ela funciona com 100% da capacidade, produzindo de 3 a 3.500 hectolitros por metro. E, além dos rótulos de Boêmia, na nossa cervejaria, nós produzimos também 10 outras marcas de cervejas da Ambev, como Colorado, Vals e Patagônia. E como é que fica a divisão aí entre bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas? Qual o peso de cada um? Nós temos hoje, só, na parte de bebidas não alcoólicas, nosso principal aí, o Guaraná Antártica, né? Mas lá no complexo a gente roda praticamente bebidas alcoólicas. Na região serrana, você diz? Isso, na região serrana. Também queria ouvir o Jonatas sobre isso. Jonatas, você falou um pouco sobre a geração de emprego, né, que se divide entre o setor das bebidas alcoólicas e das bebidas não alcoólicas. Mas qual que você sente aí que tem mais probabilidade de crescer, de atrair investimento e de gerar emprego? Então, antes falando um pouquinho do panorama dos setores, como eu havia falado, né? Em termos de geração de emprego, o setor de bebidas alcoólicas e não alcoólicas tem um percentual muito semelhante. E dentro de bebidas alcoólicas, por exemplo, a gente está falando de mais ou menos 46% dos empregos no setor de bebidas é de bebidas alcoólicas. E o que a gente consegue perceber de maneira geral?
ou seja, 40 desses 46 são especificamente para produção de cerveja. Então, mostra também o quanto que isso é importante no estado do Rio. E falando de uma retomada, de uma perspectiva de retomada, é importante a gente entender que isso vai depender da reversão do nosso cenário atual. Como eu havia falado, a gente está num cenário aí ainda de pandemia, e a recuperação da atividade econômica é importante também para a previsão de investimentos. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, o setor de bebidas está diretamente ligado ao setor de entretenimento, tanto shows ou até hotelaria. Então, o retorno da mobilidade das pessoas é muito importante para a retomada desse setor. Falando mais um pouquinho, o que a gente percebeu? Teve uma recuperação muito forte do mercado de trabalho no setor já no final de 2020, naquele período de expectativa de recuperação, mas os efeitos da segunda onda fez com que novamente a produção do setor caísse. Agora a gente vê novamente uma expectativa de retomada, até uma retomada do setor de serviços, que acaba trazendo também o setor de bebidas junto. Então a expectativa é, retornando a mobilidade de pessoas, a gente pode ter novamente um crescimento mais forte desse setor. E a partir daí, quando a gente pensa e olha assim, agora normalizamos, aí sim, certamente as empresas vão começar a pensar em novos investimentos. Obrigada, Jonatas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Obrigada, Larissa, também. A gente vai para um breve intervalo. A Alerj Debate volta já já, é só um minuto.